Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quinta-feira de bênçãos, mais uma quinta-feira de vitórias, onde hoje daremos sequência à nossa série de estudos bíblicos que tem como tema Vivendo como um Cristão, onde a cada quinta-feira, na realidade uma quinta-feira sim e uma quinta-feira não, nós abordamos um aspecto da nossa vida a partir de uma cosmovisão cristã, né? Já falamos de vários assuntos, como que o cristão se relaciona com o dinheiro, como o cristão se relaciona com o trabalho, como o cristão deve agir sendo ele um patrão, e hoje vamos falar do cristão e as redes sociais. Nós vivemos em uma era cibernética, tecnológica, nós estamos saturados por todos os lados de tecnologia e a internet tem desempenhado um papel muito importante, uma função muito importante nos nossos dias, e eu quero convidá-lo a fazer algumas reflexões e ponderações à luz da palavra de Deus, prós e contras, como devemos agir, né, em meio a esse mundo tão tecnológico que nós vivemos. Como deve ser o nosso comportamento cristão com a internet e, mais especificamente falando, com as redes sociais. Será o assunto que nós iremos abordar aqui hoje, portanto, fique conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Queremos agradecer a presença da irmã Zeila, da irmã Dalva, da irmã Juliane, que estão aqui conosco, do Lucas Salles, que daqui a pouco vai orar por nós. Nós vamos ouvir agora um belíssimo hino e logo após o jovem Eduardo estará lendo um texto da palavra de Deus, dirigindo um momento de oração. E já de antemão também quero agradecer os trabalhos técnicos do jovem Mateus Freitas, tanto de som como de imagem, para que essa transmissão chegue da forma mais excelente possível até você que está nos acompanhando. Permaneça conosco, pegue a sua Bíblia, papel e caneta, nós vamos agora a esse belíssimo louvor. Após esse louvor, o momento da oração e leitura bíblica com o jovem Eduardo, e posteriormente voltaremos com a reflexão bíblica falando sobre o cristão e as redes sociais. Problemas na vida a gente enfrenta todo dia, a qualquer hora. Meu irmão, algumas vezes temos que enfrentar gigante no deserto, na fornalha ou na fúria do mar. Batalha, meu irmão, saiba que você não está sozinho, contigo vai no teu caminho alguém que é bem maior que os problemas seus. Quando vier, quando chegar, não temas.
Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs que estão em casa, contemplando este estudo glorioso na presença do Senhor. Eu agradeço mais uma vez a Deus por estar aqui, fazendo a obra do Senhor. Agora eu quero que os irmãos em casa abram as suas Bíblias no Salmos 119, no versículo 57 até o 64. É um Salmos muito maravilhoso que esses dias eu estava lendo em casa e eu quero passar aos irmãos. Amém? O Senhor é minha porção e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei aos meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. É um salmos maravilhoso, é um salmos muito glorioso, irmãos. Eu quero, dentro desses salmos, orar com os irmãos, levantar uma súplica ao Senhor, juntamente com os irmãos e irmãs que estão em casa. E para que o Senhor venha abençoar este estudo e que possa alcançar os jovens, que tem muito a ver com os jovens este estudo. Amém? Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na Tua presença agora, Pai, primeiramente agradecendo por esta oportunidade que o Senhor concebe a mim. Meu Deus, te agradeço também pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão ao meu lado. Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada um que está em casa. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que estão escutando, Senhor, a Tua voz através deste estudo. Através, ó Pai, da voz do nosso amado presbítero Gabriel. Que o Senhor possa, Pai, alcançar as almas, alcançar as vidas, meu Deus, alcançar estas famílias, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, renovando eles segundo a Tua palavra, renovando, Senhor, segundo eles, Senhor, a Tua boa e perfeita vontade, renovando eles no Teu amor, ó Pai, e que nós possamos ser o companheiro daqueles que Te temem, ser, ó Pai, companheiros daqueles que louvam a Ti, meu Pai, com um coração reto, meu Deus, com um coração contrito, ó Pai, ao qual o Senhor se alegra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, abençoa, Pai, todo este estudo e que, Senhor, a Tua palavra, por meio do poder do Teu Espírito Santo, fique gravado, Senhor, em nosso coração, fique gravado, ó Pai, em nossos pensamentos e por onde nós andarmos, a Tua palavra, Senhor, o brilho do Teu Espírito Santo seja visível e, Senhor, que a Tua palavra venha desenvolver em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos um dia, Pai, meu Deus, talvez até no último dia da nossa vida, dizer esta palavra tão gloriosa que o Senhor é a nossa porção. Meu Deus, desde já eu peço a Ti, entra com providência nesta família, entra com providência, ó Pai, nesta casa, restaurando, ó Pai, eles na Tua presença, renovando-os, ó Pai, eles para o louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda este jovem, ajuda esta moça, Senhor, aleluia, alcança este que está desanimado, alcança este, ó Pai, que está sem força, alcança estes, ó Pai, aonde esta alma está se definhando, aleluia. Eu creio que o Senhor tem poder e muito poder, ó Pai, estas coisas comparado ao Teu glorioso poder, ó Pai, não se chega a nada. Meu Deus, este câncer, talvez, ó Pai, essa doença, esse Covid, talvez, ó Pai, este irmão, esta irmã que está, ó Pai, talvez internado, este jovem, talvez esta moça esteja passando por uma situação muito difícil. Meu Pai, segundo a Tua palavra, segundo, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, não se compara, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com mão forte, entra com o braço estendido nestas vidas, quebrando toda a corrente desta vida, queimando todo o laço, e que a Tua palavra, juntamente com a Tua gloriosa graça, possa superabundar em nossas vidas. É a minha oração na vida deste jovem, é a minha oração na vida desta moça, que o Senhor possa abrir os nossos olhos mais e mais para enxergar a Tua presença, abrir mais o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aviva meu coração, aviva o coração do meu irmão, da minha irmã, aviva a Tua obra, a Tua igreja, Senhor, segundo a Tua boa e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agradeço a Deus, irmãos, agradeço muito a Deus, e vamos agora ao vídeo das ofertas. Amém.
aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. Também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046, 1000 ao contrário 29. Estamos aqui com vocês, amados, para agora refletirmos na bendita e preciosa palavra de Deus. O jovem Eduardo já orou por nós e quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu estou lendo na tradução Almeida Corrigida Fiel e o nosso irmão Matheus Freitas vai projetar aí na tela, na versão NVT, para os irmãos acompanharem a leitura. É uma versão mais moderna, a nova versão transformadora. E o texto de Filipenses 4:8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Senhor, dai-nos graça para falar da Tua palavra e também para recebermos a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que durante o período em que a Bíblia foi sendo escrita, não havia os aparatos tecnológicos que nós temos hoje. Celulares, smartphones, tablets, computadores, né? Todos esses eletrônicos eram uma realidade até então muito distante do período em que a Escritura estava sendo registrada. Muito embora a Escritura ainda não estivesse dentro desse contexto cibernético, tecnológico, no qual nós vivemos hoje, ela já traz os princípios que devem reger a nossa vida em todas as eras, né? Não é à toa que o famoso evangelista Billy Graham, ele disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E o reformador Martinho Lutero disse que a Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Com isso, Lutero queria dizer, e acredito que Billy Graham queria dizer a mesma coisa, é que a Bíblia ela é atemporal. Ela atravessa o tempo, atravessa as épocas, atravessa as eras, e a sua mensagem é sempre
aplicável para todos os tempos, todos os povos, gerações e culturas. E como eu disse, embora naquela época não tinha todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, está aqui o princípio que deve reger a nossa vida no que diz respeito ao uso de toda a tecnologia, da internet e das redes sociais. Paulo diz que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude nisso, se há algum louvor, ou seja, é algo que ao invés de ser censurado, possa ser elogiado, porque louvor significa elogio, nisso pensai. Então, a partir desse texto, eu quero fazer algumas reflexões com os nossos irmãos nessa noite de hoje. Nós vivemos em uma época em que, infelizmente, muitas pessoas são escravas das novidades, escravos da inovação, escravos da tecnologia. Surge um aparelho celular no mercado, a pessoa já está ali comprando. Amanhã tem mais outro, ele vai trocando, como se trocasse de roupa. E, infelizmente, isso afeta nós cristãos. Na realidade, a internet, tudo isso é uma coisa muito recente, tudo isso é uma coisa muito nova, e nós temos muito poder nas mãos e não sabemos de fato como nós devemos lidar com essas coisas. Então, a nossa geração não apenas teve assim um salto gigantesco no aspecto tecnológico em um curto período de tempo, como ainda nós não sabemos lidar com essas coisas, nós ainda estamos aprendendo. Então é natural que haja muitos efeitos colaterais, muitos problemas quanto a isso, porque o salto foi muito grande em um curto período de tempo e nós não estávamos totalmente preparados para tanto poder em nossas mãos. Só que nós precisamos aqui lidar com essa questão de forma equilibrada. Há muitas pessoas que querem viver no mundo de hoje, moderno, como nós conhecemos, como se fosse um monge virtual. Uma pessoa que não quer usar celular, não quer ter contato com o computador, não quer ter contato com redes sociais, embora para uns há justificativas razoáveis e plausíveis para agir como se fosse um monge virtual, nós precisamos entender que a igreja ela deve dialogar com o mundo do seu tempo, com o mundo da sua época. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que à medida que os anos iam passando e as coisas iam revolucionando, Deus ia usando o recurso de cada época, de cada tempo, para fazer com que a sua mensagem fosse mais longe. Volte um pouquinho comigo lá no primeiro século, no período de Jesus, no período dos apóstolos. O Império Romano construiu várias estradas, várias vias, que não só pavimentaram o caminho para a expansão do Império Romano, como isso também foi usado para a expansão do Evangelho. Então, por um lado, você tem a infraestrutura que foi provida pelo poder do Império Romano, mas por outro lado, você tem um aspecto cultural. A cultura grega era que prevalecia. Então, a língua comum, o que seria para nós hoje o inglês, que era a língua mais falada na época, era o grego koiné. E através desse grego, o evangelho foi sendo espalhado, foi sendo difundido. Então, nós temos duas coisas que ajudaram na propagação e na expansão do evangelho. Estradas que iam sendo criadas de vários quilômetros, né, ligando cidades a outras cidades, então facilitando com que o evangelho escoasse cada vez mais, né? E você tinha uma língua comum que era entendida por outras pessoas, por outros povos, e então isso facilitava também na propagação da mensagem. Quando você vai lá para os idos de 1517, você tem agora a explosão da Reforma Protestante. E junto da Reforma Protestante, paralelo ao evento da Reforma, você tem a inovação tecnológica, que é a prensa de Gutenberg. E isso ajudou muito, porque o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então você vê Deus usando o recurso daquela época, as mídias daquela época, porque a gente fala de mídia e a gente pensa que mídia é só Instagram e todas essas coisas. Não, livro é mídia, né? Bíblia, nós podemos dizer que é uma espécie de mídia também. Existem várias espécies de mídia, nós podemos assim dizer, né? Então, junto da reforma, você tem a prensa de Gutenberg, então você
tem não somente a Bíblia sendo o primeiro livro impresso, mas as ideias reformistas começaram a ser espalhadas através de panfletos que eram impressos, né? E a mensagem ia sendo divulgada, ia espalhando. Se você vai um pouquinho mais tarde, já no período da Segunda Guerra Mundial, a ferramenta mais usada para propagar ideias na Europa foi o rádio. Quando você pega livros como o Diário de Anne Frank, a Bailarina de Auschwitz, e livros dessa época, né, em que pessoas passaram por esse período tão sombrio da história, você vê que elas sempre estavam atentas aos programas de rádio, porque se tornou um veículo de comunicação que atingia a nível nacional. Há muitas pessoas. E na Segunda Guerra Mundial, o rádio exercendo esse papel, essa função, havia uma voz para cada coisa, uma voz da saúde, uma voz disso, uma voz daquilo outro, mas faltava uma voz da fé. E como o teólogo anglicano Alistair McGrath registra em sua obra do ateísmo, As Crônicas de Nárnia, fazendo uma biografia da vida do famoso apologista cristão C.S. Lewis, ele comenta que naquele tempo Deus levantou C.S. Lewis como a voz da fé. Inclusive foi a partir dessas palestras de rádio, dessas palestras radiofônicas, que surgiu o famoso livro cristão Cristianismo Puro e Simples. Mas foi a partir do rádio, foi a partir de palestras radiofônicas que o povo foi sendo alcançado com a mensagem do Evangelho através da vida de C.S. Lewis no período da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos o quê? A internet. Então a internet exerce essa grande função com muito mais velocidade, né? Com muito mais potencial. A capacidade de alcance infinitamente superior a qualquer mídia que nós conhecemos até agora. Então eu penso que nós, como cristãos, devemos ser equilibrados para não querer viver como monges virtuais em uma época em que todo mundo está conectado. Então a igreja e nós cristãos também precisamos nos conectar para que possamos alcançar a maioria das pessoas que hoje está conectada. Eu estava lendo um livro de Tony Hank, em que ele fala sobre 12 maneiras em como o seu celular está transformando você, e no prólogo do seu livro ele diz o seguinte, abre aspas, meu telefone é uma janela para o que é inútil e para o útil, para o que é artificial e também para o que é autêntico. Algumas vezes sinto que meu telefone é um vampiro digital, sugando todo o meu tempo e toda a minha vida. Fecha aspas. Veja aqui que ele apresenta o celular como uma ferramenta que pode ser útil ou inútil, dependendo da maneira que você usa. Então a solução não é ser um monge virtual, como eu já disse, mas é ser uma pessoa equilibrada. Se você pega uma faca e coloca na mão de uma dona de casa, ela vai cortar ali a verdura, ela vai cortar o legume, vai cortar a carne, vai fazer um prato delicioso. Mas coloca a mesma faca na mão de um criminoso. Ele vai tirar a vida de alguém, ele vai assaltar alguém. É o mesmo objeto que em si tem uma neutralidade, né? Mas dependendo da pessoa que está usando, pode ser usado para o bem, como também para o mal. O grande problema é que, como a internet é um grande poder em nossas mãos, e nós não sabemos lidar com isso, nós podemos dizer, como Tony Hank disse, que às vezes o telefone é como um vampiro digital, né? Que assim como o vampiro suga o sangue de uma pessoa, esse vampiro digital que é o nosso telefone celular, suga o nosso tempo, suga a nossa vida. E nós vemos hoje que o celular é uma espécie de Deus onipresente. Aonde você vai, o celular está. Você vem para a igreja, as pessoas estão deixando de usar a Bíblia para usar a Bíblia digital. Você vai para o trabalho, o celular está lá. Você vai para o banheiro. Tem muita gente que está me ouvindo agora que com toda certeza, quando vai para o banheiro, o celular vai junto com você. Está tomando café da manhã, o celular está lá. Está almoçando, o celular está lá. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você checa? É a sua Bíblia ou o seu telefone celular? Portanto, Tony Hank diz que o telefone é uma espécie de Deus onipresente, que ele está em todos os lugares.
E por um lado, há uma naturalidade nisto, visto que o celular substituiu muitas ferramentas que nós usávamos. Por exemplo, o relógio foi substituído, o calendário foi substituído, nossas câmeras foram substituídas. Então você tem várias ferramentas e até mesmo um computador pode ser substituído hoje por um aparelho celular, um telefone celular. Nós temos aqui, por exemplo, nesse estúdio, luzes, nós temos câmeras de alta resolução, nós temos todo um trambolho aqui de aparato para estar transmitindo essa mensagem até você. Mas se você quiser hoje, agora, nesse presente momento, abrir o seu canal no YouTube, você só precisa de uma coisa: um telefone celular. Então você observa que o celular, ele substituiu várias ferramentas e você coloca tudo isso no seu bolso. Então é natural que nós mexamos muito no celular e que ele esteja presente em todos os lugares onde nós estamos. No entanto, nós vamos fazer algumas ponderações, porque devemos tomar bastante cuidado. Bastante cuidado. Não pense que nós somos aqui anti-celular ou anti-tecnologia, nem pró-celular, nem pró-tecnologia, né? Como eu disse, em cada época, Deus usa os seus recursos, tem o seu lado bom. Eu falo com a minha mãe diariamente através da chamada de vídeo de WhatsApp. Nós estamos a praticamente 1.600 quilômetros de distância, mas ao mesmo tempo em que o celular aproxima quem está longe, ele pode me afastar de quem está perto. Então, é uma faca de dois legumes, como dizia o irmão, e nós precisamos ter bastante cuidado. E nós vamos abordar esse assunto porque ele é muito importante para os nossos dias, especialmente agora porque ainda a pandemia não acabou, nós ainda estamos vivendo em época de pandemia, e muitas igrejas que não haviam se contextualizado, não haviam entrado para o mundo da internet, tiveram que se contextualizar com a pandemia, portas cerradas, fechadas, cultos suspensos. As igrejas foram forçadas a contextualizar, abrirem canais novos, produzirem conteúdo para os seus membros, a fim de não perderem os seus membros. Então, tudo isso desencadeou uma série de modificações para a vida da igreja como um todo. Mas eu queria falar dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais, ao menos em 3 áreas da nossa vida. Então, nosso tema de hoje é o cristão e as redes sociais. Nós vamos falar dos efeitos colaterais da internet na nossa vida pessoal, na nossa família e também na nossa vida como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Vamos lá para os efeitos colaterais na vida pessoal. Em primeiro lugar, as redes sociais, o celular, a internet, eles nos dão uma variedade infinita de distrações e isso pode substituir, como eu citei anteriormente, o Hayek, né? Como um vampiro que suga o seu tempo, isso pode sugar todo o seu tempo com Deus. Preste atenção. Esse mesmo autor, ele fez uma pesquisa com 8.000 cristãos e perguntaram a eles o seguinte: quando vocês acordam de manhã, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês vão para o seu tempo com Deus durante o dia, seu tempo devocional, ou vocês checam primeiro o celular e o Facebook? 73% desses 8.000 cristãos que participaram dessa enquete responderam que quando eles acordam pela manhã, a primeira coisa que eles fazem é checar o Facebook. Então você observa que nós vivemos hoje em uma sociedade onde as pessoas estão viciadas em distração. E a distração, meus amados, ela pode nos afastar de Deus. Eu não estou dizendo que a internet é o grande problema da distração, porque muito antes de haver internet no mundo, já havia outros artifícios de distração, já havia outros meios de distração. No entanto, tudo isso foi radicalmente potencializado pela internet. E nós temos hoje uma variedade muito maior. Então você entra no Instagram, você tem lá, por exemplo, Reels, né? Que são vídeos de quanto tempo, Lucas? 15 segundos, 30 segundinhos ali. Aí você pensa assim, não, eu vou olhar aqui só um Reels.
é 30 segundos. Mas aqueles vídeos foram feitos para chamar um ao outro. E você assiste 1, 2, 3, 4. Aqueles Reels de 30 segundos foram feitos para que você assistisse 500 deles numa sentada só. Assim como faz o... Como que chama lá? Kawaii? Hã? TikTok, Kawaii, eu nem sei bem como é que fala, eu não tenho essas coisas, né? Eu tenho só um Instagram, o WhatsApp e o YouTube mesmo, que são as coisas que eu mais utilizo. Então você observa que são vídeos curtos, mas são assim, um poder tão grande de distração que você passa horas ali. Você passa minutos ali, quando você menos espera, você já gastou 20, 30, 40, 50, 60 minutos, e isso tem roubado o nosso tempo com Deus. Então, é mais ou menos assim, a nossa carne diz para nós, olha, você ainda não checou o WhatsApp hoje. Aí você vai lá, responde as mensagens. Aí depois você lembra que tem os status que os seus amigos postaram e você precisa se atualizar deles. E depois a sua cabeça diz, agora é hora de checar o Instagram. E você vê as postagens, e depois os stories, e depois vai pro IGTV, e depois vai pro Reels. E como disse o irmão, tem crente que está sofrendo de reumatismo, né? Que é o vício no Reels do Instagram. Então nós precisamos tomar, meus queridos, esse cuidado, porque uma coisa vai chamando o outro. Aí você checou o Instagram, agora é hora de checar o Facebook. E será que os seus produtores de conteúdo que você segue lá no YouTube não produziu um vídeo novo, algo legal, bacana? E as notícias aí? Então, quando você menos espera, já se passou muito tempo. E uma das táticas do diabo é usar a distração justamente para tirar o nosso foco de Deus. Preste atenção, quando o povo de Israel estava lá no Egito, e eu gosto muito desse texto, né? E eles dizem, Moisés diz a Faraó, olha, Deus me mandou aqui para que você liberasse o povo do Senhor e deixasse que eles fossem apresentar a Deus, um sacrifício a Deus, uma festa a Deus, lá no deserto. Sabe o que Faraó disse? Vocês estão preguiçosão demais. Tá todo mundo ocioso. Trabalho neles. Enche eles de trabalho. Então, o povo teve que redobrar ou triplicar o trabalho. Por quê? Eles faziam ali tijolos, mas depois eles tiveram que ajuntar palha, tiveram que ajuntar barro, tiveram que fazer todo o processo ali. E isso aumentou em muito o trabalho do povo, de tal forma que o povo já não suportava mais aquela vida muito tensa, aquela vida sobrecarregada, aquela vida atarefada. Então qual que é a ideia do diabo? Vão substituir a adoração pela distração. Coloque mais coisa, enche o tempo deles, não deixe eles ociosos, preguiçosos. Essa era a tática de Faraó. E essa é a tática do diabo hoje. Não vou deixar você orar. Não vou deixar você ler a Bíblia. Vou ocupar seu tempo com Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Snapchat, Kawaii, TikTok, por aí vai, meu Deus do céu. É tanto trambolho que eu nem sei os nomes novos de tanta coisa nova. Você não consegue acompanhar o ritmo dessa galera. Você não consegue acompanhar o ritmo desse povo. Então, se por um lado isso pode ser usado para o bem e para a glória de Deus, por outro lado Satanás usa isso para nos bombardear com distrações. Lembra de Marta? Marta, você está ansiosa e afadigada. Vixe, não postei no Stories hoje. Vixe, não postei no status. Vixe, não produzi nenhum conteúdo, não vou ganhar nenhuma curtida, ninguém vai me ver, minha presença não vai ser notada, eu preciso estar lá na rede. E aí, meu irmão? Olha aqui. O Lucas está aqui, o Eduardo, o Matheus. Fala a verdade. Vocês tudo têm Instagram e tudo. Não dá trabalho ficar mexendo com isso? Não gasta um tempo danado? Porque ninguém quer ir lá e, né, Matheus? Colocar uma foto feia lá nos stories e pronto, e acabou. Não, é tudo bonitinho aí, até você achar o filtro, até você achar a fonte que combina, e tudo. Meu irmão, isso dá trabalho e come muito tempo. Então tome cuidado, porque nós estamos ficando viciados em distrações, e a lista de distrações é interminável. Às vezes você fica ali, só rolando o feed do Instagram, rolando, e vai gastando tempo inutilmente, de forma não intencional. E isso acaba destruindo o nosso tempo de qualidade com Deus, sufocando a nossa alma e impedindo a nossa comunhão com o Senhor.
Mas além disso, as redes sociais podem nos colocar muito vulneráveis por causa da exposição exagerada. Basicamente, procure qualquer pessoa aí no Instagram, você coloca lá e olha lá na bio da pessoa, o que tem lá? Ele fala que é pai, ele fala que é casado, ele marca a esposa, marca todos os filhos, marca a profissão dele, tudo que ele faz. Apenas clicando ali e abrindo o perfil da pessoa lá na bio dele, você já consegue saber o estado civil, quem é o marido, quem é a esposa, quem são os filhos, onde ele trabalha, onde ele mora, a idade da pessoa. Tá, todo mundo coloca lá 22Y, não é assim? Né? 22 years, então você já sabe quantos anos a pessoa tem. Os irmãos aqui da igreja colocam lá @IPJC, você sabe onde a pessoa congrega. Às vezes a pessoa vai ali na padaria e coloca lá a foto na padaria comprando pão e a localização, você sabe onde a pessoa está. Então isso nos torna muito vulneráveis a pessoas mal intencionadas e até mesmo para criminosos. E aqui vai uma dica de segurança para você, que aonde você vai, você sai conectando o seu celular em Wi-Fi de lugar público, de gente que você não conhece. Toma muito cuidado, porque muitas pessoas podem usar todas essas informações contra você, contra a sua família. Não é raro nós vemos hoje esses crimes que começam na internet. A pessoa começa a investigar a sua vida, né? Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma terapeuta familiar falando, pais, tomem cuidado de ficar expondo demais as suas crianças. Hoje tem muito crime, né? Tráfico de crianças e todas essas coisas, meus irmãos. Nós ficamos exageradamente expostos. Tome cuidado com isso. E tem gente que ele não tem limite. Ele expõe tudo. Ele vem... Meu Deus do céu. Eu ia falar uma coisa aqui, mas nem vou falar. Né? Mas tem gente que é assim, ele piscou o olho, ele coloca lá, pisquei o olho. Né? Espirrou, coloca lá que espirrou. Então tome bastante cuidado com essa exposição exagerada, porque você pode estar colocando a sua vida em risco e a vida dos seus familiares em risco, ficando muito vulnerável a pessoas mal intencionadas e até mesmo a criminosos. Outra coisa... Isso pode produzir também em nós uma vida mentirosa, uma hipocrisia. É fácil demais ser feliz no Instagram. É fácil demais ter o rosto bonitinho, sem espinha, com os filtros do Instagram. É fácil demais ter um casamento feliz no Instagram. É fácil demais ter filhos impecáveis, perfeitos e obedientes no Instagram. Sabe por quê? Porque na rede social a nossa vida é editada. Nós só postamos os melhores momentos, nós só postamos as fotos que têm os melhores ângulos, nós escolhemos os melhores filtros para deixar tudo mais bonito. Não estou dizendo que é errado postar uma foto num bom ângulo, e nem que é errado usar um filtro de Instagram, mas eu estou querendo dizer que as pessoas que criam com isso uma casca. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa, e uma pessoa, né, conhecida nossa, tinha postado um stories toda feliz. E a minha esposa imediatamente foi conversar com essa pessoa que era muito conhecida, e ela estava trancada num quarto, sofrendo ali com uma depressão interior. Mas lá no stories, estava toda feliz. O que nós vemos nisso? Nós podemos criar uma vida mentirosa nas redes sociais, um casamento feliz que na verdade não é feliz. Filhos abençoados, que na realidade a sua paternidade e a sua maternidade tem sido um fracasso total. Então você observa que nós podemos viver aparentemente uma coisa que na realidade não funciona. É fácil ter tudo maravilhoso, bonito, lindo, perfeito nas redes sociais. Mas isso é real? É real? É claro, meu irmão, você não vai acordar de manhã e botar aquela foto toda descabelada lá no Instagram. Não é disso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que, embora a nossa vida ali esteja compartilhada de forma editada, nós temos que ter cuidado para não transmitir às pessoas uma coisa que nós não somos, porque isso é hipocrisia. A pergunta é, aquilo condiz com a realidade? Tem paralelo com a realidade?
Pense nisso. Outro problema, a síndrome da comparação. Isso acontece especialmente em jovens e adolescentes, que olha lá no Instagram, a pessoa que tem o corpo bonito, o rosto bonito, e já foi feita uma pesquisa nesse assunto, que muitas moças, jovens, adolescentes, começam a ficar depressivas porque olham para si mesmas e não conseguem atingir a mesma performance física, emocional e todas essas coisas das pessoas que estão lá no Instagram. Então você observa, você coloca a sua vida lá editada, e as pessoas que estão lá também colocam a vida deles editada, mas nós achamos que a vida deles lá, que está editada, é a vida real, é a vida normal, é a vida perfeita de toda pessoa, e nós sabemos que não é assim, e muitos têm criado essa síndrome de comparação, né? Sempre se comparando com a beleza irreal, com a beleza lá do filtro, com a beleza dos aplicativos que torneiam o corpo, e as jovens e adolescentes estão sofrendo muito com isso, acredite se quiser, mas há pessoas que até cometem suicídio, né? Isso acontece também, por exemplo, nos próprios relacionamentos. Parece que fulano tem um casamento tão feliz, parece que os filhos dele não dão trabalho, olha aquela igreja, é tudo tão bonito. Meu irmão, a vida ali é editada, então pare com essa comparação e aprenda a contentar-se com aquilo que você tem. Filipenses capítulo 4, aprendi a contentar com aquilo que eu tenho. Outro problema para a nossa vida pessoal, a rede social traz para nós uma liberdade de expressar muito maior, né? Se eu quiser aqui agora, eu posso pegar meu telefone e começar um vídeo ao vivo aqui no Instagram e falar a baboseira que eu quiser, né? No entanto, o que acontece? Embora todas as pessoas agora são famosas, todas as pessoas têm seguidores, todas as pessoas têm um espaço público para falar, o grande problema é que a maioria das pessoas não tem sabedoria para expressar, e muitas delas nem sabem aquilo que estão falando, e na rede social você tem gente dando pitaco em tudo. É o react do fulano, é a minha opinião sobre o caso tal, e tá todo mundo dando pitaco da vida de todo mundo, e a internet está cheia de comentarista cultural que fala de tudo e sobre todos, mas ao mesmo tempo é gente que na sua grande maioria não entende de nada, mas está lá. Ele acha que só porque ele tem um espaço para falar, ele tem que abrir a boca e virar um tagarela e falar, e não é assim. O fato de você ter um espaço ali para se expressar não significa que você tem que dar pitaco em tudo. Todo homem seja tardio no irá, e mais tardio ainda no falar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Outro efeito colateral das redes sociais, da internet, de todo esse aparato para a nossa vida pessoal, é a glorificação do ego. Especialistas dizem que pessoas que postam muitas selfies, isso aqui é interessante, né? Olha que interessante isso. Essa pesquisa é fantástica. Isso não é uma regra que se aplica a todas as pessoas, mas na maioria, pessoas que postam muita foto com família, foto de casal, são pessoas que sofrem problemas familiares e problemas de relacionamento, e ela tem que ficar reafirmando aquilo para as pessoas nas suas redes sociais. Geralmente pessoas que postam muita selfie, né, que é aquela foto que você tira de si mesmo com a câmera frontal ali do seu celular, geralmente, essa pesquisa aponta que são pessoas que sofrem de baixa autoestima, e elas precisam ficar, reafirmando o seu ego. Elas necessitam de curtidas, elas necessitam de likes, elas necessitam que a sua presença seja notada. Ele necessita ser percebido, porque dentro de si ele é uma pessoa carente. Mais uma vez digo e repito, não quer dizer que toda pessoa que posta lá foto de casal, família ou foto de si mesmo, sofrem com esses problemas. Mas na maioria, as pesquisas apontam que sim, que isso é uma necessidade de reafirmação. Então você vê que isso é uma glorificação do eu, uma glorificação do ego. O sentido da vida gira em torno da quantidade de likes que eu tenho, da quantidade de curtidas, de quantos views eu tenho lá no meu canal. Então você observa que tudo isso traz uma glória para nós, né?
O problema é tão sério que teve um tempo aí atrás que o Facebook, que o Instagram retirou o número de curtidas, né? Porque as pessoas estavam ficando doentes, paranoicas com esse negócio. Era uma esquizofrenia geral, né? Você não vê, por exemplo, que acontece muitos acidentes, isso é um fenômeno que já está sendo estudado, de pessoas que tiram selfies perigosíssimas. E muitas pessoas já morreram, caíram de prédios, caíram de pontes, caíram de penhascos. Por quê? Porque queria tirar o selfie mais perfeito, mais perigoso, mais escandaloso, mais radical possível. Mas acabou perdendo a vida, pagando com a própria vida. Porque colocou-se em risco para quê? Para glorificar o seu eu. Para glorificar o seu ego. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado, o celular é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. É um ótimo escravo, mas é um péssimo dono. Não sejamos escravos das nossas próprias ferramentas. As ferramentas são nossas servas, são instrumentos que devemos usar e não deixar-nos ser usados por elas. Outro grande problema, a incapacidade de lidar com o cancelamento. Você já ouviu falar de linchar, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada e a polícia vai lá e prende o cidadão, fica uma turmona lá na delegacia esperando o cidadão para linchar ele, para pegar ele e dar um couro nele. Não é assim que acontece? Pois é, isso também acontece na internet, no mundo virtual. No mundo virtual, o termo técnico é cancelamento. Você faz uma coisa errada lá, né? E todo mundo cancela você, né? Como é que funciona, Lucas? Me ajuda aí o cancelamento. Deixa de seguir, comenta de forma ofensiva. Haters. O que é haters? Explica aí que essa ali. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Ela não gosta do trabalho, mas ela segue pra criticar. Ah, o hater é quem não gosta do seu trabalho e segue pra criticar. De vez em quando aparecem uns haters aí nos comentários, né, Matheus? De vez em quando o diácono Michael fala pra nós, dá uma olhada lá no chat lá que tem uns atribulados aí, né? Mas se você é um hater, olha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, estamos orando por você, viu? A gente só tira as mensagens porque elas são ofensivas mesmo. Mas preste atenção, há um tempo atrás houve um caso de uma youtuber aí, famosa até, né? Que aconteceu uma questão lá na vida dela e ela se expôs demais na rede social e os haters vieram, né? Igual o urubu, assim, na carniça. E cancelaram a moça ficou tão depressiva, tão deprimida, que no dia seguinte ela cometeu suicídio. Então a pessoa se vê assim, por exemplo, eu estou lá me expondo, eu estou expondo a minha ideia. Irmãos, nós estamos aqui falando. A pessoa pode comentar aqui o que quiser, a pessoa pode discordar, a pessoa pode me atacar. Não somente a ideia, mas atacar a minha pessoa. E a partir do momento em que você expõe nas redes sociais, se você é um produtor de conteúdo, você expõe as suas ideias, você vai ser atacado. Você vai ter pessoas que vão te elogiar, pessoas que vão te criticar, e te criticar mesmo. Não estou falando apenas de criticar as suas ideias, mas querer atingir a sua pessoa. E muita gente não sabe lidar com isso, não sabe lidar com a crítica, não sabe lidar com um pensamento diferente, não sabe lidar com o xingamento, não sabe lidar com o cancelamento. Aí ele pensa, todo mundo está me odiando, o que eu vou fazer? Pá! Suicida. Incapacidade de lidar com o linchamento virtual. Outra coisa, isso aqui pode parecer irrisório, mas não é não, viu? Acidente de trânsito. 4 segundos lá, tempinho da mensagem, pá, bateu o carro no poste. Ou é multado, porque eu conheço irmãos que de vez em quando aparece, o rapaz foi multado, o guardinha me viu falando no telefone. Não é assim? Não era melhor parar, não era melhor encostar, não era melhor descer? Então você se expõe ao perigo, expõe os outros ao perigo e talvez não aconteceu um acidente, mas violou uma lei de trânsito, vai ter que pagar a multa. Você percebe quantos problemas nós podemos criar? Irmão, a coisa é muito séria. É muito problema, né, Mandar? É muito problema. Você já levou multa, Matheus? Porque você estava mexendo no WhatsApp? Olha, hein? Tô brincando, tá, Matheus? Então vocês observam, queridos, que a coisa é séria. O Matheus vai constatar, o Matheus dirige, ele vai constatar o que eu estou dizendo. Irmão, dirigir em Curitiba dá uma raiva na gente.
Porque o primeiro lá do semáforo tá respondendo as mensagens dele. A Dondoca tá lá, postando fotinha maquiada no Instagram. E o sinal abre. Né? No volante, isso mesmo. E você fica lá, igual um mocorongo, esperando a boa vontade da pessoa terminar de responder o WhatsApp. Não dá uma raiva na gente? Uma raiva santa? Às vezes não é santa não, viu? Assim, e a gente precisa vigiar. Porque às vezes não é raiva santa não, às vezes é raiva pecaminosa mesmo. Dá vontade de buzinar assim e falar, seu abençoado. Né? Ainda bem que não está de trator, porque se tiver de trator, passava por cima se Jesus tivesse misericórdia. Mas que dá uma raiva, não dá, Matheus? Dá uma raiva. Então, queridos, a gente brinca assim tudo, mas a questão é séria, né? A questão é séria mesmo. E isso aqui eu estou falando dos efeitos colaterais na vida pessoal, e eu não vou exaurir. Não vou falar tudo. Tem muitas coisas aqui para falar ainda, mas não vou falar tudo, senão a gente vai ficar aqui até sexta-feira, sábado e domingo, falando só de problema, né, causado aí pelo mau uso, não pela internet, mas pelo mau uso da internet. Efeitos colaterais agora na família. Vou começar pelas crianças. O computador hoje é a nova babá eletrônica, né? Antes era a televisão, hoje é computador. Hoje as nossas crianças já nascem com telas. As nossas crianças já nascem com smartphones. As nossas crianças já sabem acessar Netflix sozinha. O Amazon Prime sozinho. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não sou nenhum especialista, mas você pode entrar aí na internet, consultar canais sérios, pessoas sérias, especialistas que vão falar dos terríveis danos que isso causam para a capacidade cognitiva da criança. É um negócio assim absurdo, porque aquela tela colorida, pixelizada, cheia de luzes azuis. Meu Deus do céu, é muito estímulo para uma criança. Se é muito estímulo para a gente, meu irmão, você imagina para os nossos pequenos. Então hoje o computador, o celular é a nova babá eletrônica. Efeito colateral na família. Efeito colateral na família. Outra coisa, a ausência de tempo de qualidade. Antigamente as pessoas sentavam na mesa, todo mundo sentava, vão contar como que foi o dia, se foi bom, se foi ruim, contar as novidades, contar o que deu certo, o que deu errado, rir, chorar junto, por que não? Hoje não, hoje o pai senta, tá lá no Instagram, o filho senta, tá lá no WhatsApp. É possível as pessoas hoje estarem na mesma casa conversando pelo WhatsApp. É uma loucura, meus irmãos. Vocês acham que eu estou brincando? Mas é verdade, irmãos. É verdade, é verdade. Ausência de tempo de qualidade, né? Hoje nós temos a síndrome do Você está conversando com a pessoa dizendo né? Ô, fulano, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, fulano. Né? É a síndrome do É o efeito girafa. A pessoa está ali de corpo presente, mas a cabeça dele está lá no Instagram, no Facebook, está lá no like, na curtida, no comentário de fulano, de ciclano. Meu irmão, a ausência do tempo de qualidade na família. E isso faz com que nós nos tornemos incapazes de relacionar no mundo real. Há dias atrás eu estava conversando com o Eduardo e o Lucas, nós estávamos conversando com a mesma pessoa, eles vão se lembrar desse caso. E a pessoa estava conversando com a gente mexendo no celular, né? Eu simplesmente parei de conversar. Por quê? Porque quando uma pessoa está conversando contigo e você está mexendo no celular, isso é desdenhar a atenção da pessoa. Isso é simplesmente menosprezar e desprezar a presença da pessoa que está ali. É fazer pouco caso. É agir com desdém. Então, dividir a atenção de uma pessoa presente com o seu celular. E às vezes, é claro que pode surgir ali uma eventualidade, uma necessidade. Por exemplo, a minha esposa está grávida, a qualquer momento o Samuel tá vindo. Né? Então meu celular pode tocar aqui agora. É diferente. Não estou falando disso. Estou falando de gente que você está conversando com a pessoa está lá, só o dedinho deslizando. Incapacidade de relacionar com as pessoas reais. Você está conversando com a pessoa de uma coisa, a cabeça dela está lá na China. Aí a pessoa fala, o que você falou? Né? Aí você já perdeu até a graça de falar. Não quero falar mais também. Né? A incapacidade de se relacionar com o mundo real.
Mas você acha que só esses problemas? Eu quero pontuar um aqui que é bastante problemático. A pornografia. Deixa eu pegar esse telefone aqui. Irmão, aqui ó. Tá na mão de qualquer pessoa hoje. Antigamente, para um cidadão acessar pornografia, ele tinha que ter a maior cara de pau para ir lá na banca, tinha que ser maior de idade, passar aquela vergonha toda, esconder aqui debaixo do braço e sair para ninguém ver, assim, né? Ele olha antes de entrar e olha antes de... Hoje não, a pessoa tá aqui, ó. Acessibilidade, amplitude e anonimato, tudo num aparelho só. Tudo num aparelho só. E isso tem destruído relacionamentos, tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Eu conversei com um irmão há pouco tempo atrás que ele descobriu que o irmão dele mais novo, na época estava com 12 anos, estava acessando pornografia, mas não sabia apagar o histórico do computador. Então os irmãos têm ideia? As nossas crianças estão expostas a perigos terríveis. É o marido que tem uma senha no celular que a esposa não pode ver. Ou vice-versa, irmãos, não existe senha do celular para cônjuge. Não existe. Lá em casa, nossa, esse celular aqui ele tem, como é que chama isso aqui mesmo? É a senha digital. Aí eu coloquei o meu dedo aqui e a Rayane colocou o dedo aqui também. Então se ela colocar o dedo aqui, vai abrir. Até o dedinho do Felipe tá aqui também. Se uma hora precisar, o Felipe coloca o dedinho aqui, tá bom. Então você observa o quê? Não, irmão, não existe essa de senha entre marido e esposa. A nossa vida com o nosso cônjuge... Tem senha aqui porque hoje você tem tudo no celular. Você pode ser roubado, né? Você tem que ter uma senha de proteção. Mas entre o seu cônjuge, não tem essa de senha, não tem nada de escondido. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Então nós estamos sofrendo com esses efeitos colaterais hoje, também no seio familiar, falta de comunicação, falta de diálogo, falta de tempo de qualidade. Vai passear, a pessoa fica mais preocupada em tirar foto para postar no Instagram do que viver o momento. Aí vai e volta, não viveu, só postou. Então a filosofia antiga era penso e logo existo. A filosofia de hoje é posto e logo existo. Sou curtido e logo existo. A realidade, o sentido e o propósito da vida das pessoas hoje giram em torno do celular e das suas redes sociais. Vamos acelerar aqui. Já está quanto tempo aí, irmão Mateus? 59. Opa, vamos acabar já. Daqui mais 2 horas a gente acaba. Brincadeira, irmãos. Efeitos colaterais na igreja. Como nós falamos, a pandemia forçou muitas igrejas a contextualizarem, a entrarem nas mídias sociais. Mas entenda, irmão, contextualizar é uma coisa, comprometer é outra coisa. Outra coisa. Há um tempo atrás eu vi um vídeo que eu achei assim fantástico o trabalho daquele pessoal. Eles fizeram uma pesquisa em vários canais cristãos. E para quem produz conteúdo no YouTube sabe disso, que quando você está fazendo a postagem do vídeo, tem um espaço ali das tags, né? Que você coloca sugestões que estão relacionadas ao tema do seu vídeo, para que quando as pessoas fizerem a busca lá na internet, o seu vídeo aparecer ali disponível para elas. E esse canal fez uma pesquisa com outros canais cristãos de grande projeção aqui no Brasil e descobriu que eles usavam tags assim de pessoas famosas do mundo ou de assuntos do momento que não tinha nada a ver com o vídeo. Isso é uma forma de burlar o sistema, entendeu? Para que o seu vídeo apareça lá. Olha que coisa. Ou seja, contextualizou, mas comprometeu os princípios do evangelho. Comprometeu os princípios cristãos. Outra coisa, comodismo. Comodismo. Eu me lembro que lá na minha cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e é claro, o que eu vou dizer agora não tem relação necessariamente com o que eu estou dizendo aqui do comodismo espiritual, mas tinha um programa de rádio na minha cidade que era chamado Cristo em Casa, né? Que rodava no horário do culto. Então a pessoa que não conseguiu ir para o culto, chegou atrasado do trabalho, fez uma hora extra, chegava em casa, conectava lá no programa Cristo em Casa e ouvia o programa. Hoje com a rede social, tudo quanto é igreja faz live, transmissão, e tem crente que está vivendo a vida assim, o negócio dele é Cristo em Casa. Cristo em Casa. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado. Hoje tem essa filosofia assim,
a igreja não é o templo, a igreja sou eu. Eu sei que a igreja não é o templo, mas a igreja também não é você. Um tijolo não é um prédio, uma ovelha não é um rebanho, uma mão que é parte de um corpo, mas ela sozinha não é um corpo. Uma andorinha só não faz verão. Um crente só não é a igreja. A igreja não é você, a igreja somos nós. Não é questão individual. Embora nós temos a nossa vida particular com Deus e pessoal com Deus. Mas a igreja somos nós. E nós estamos vivendo hoje como reflexo colateral de toda essa questão pandêmica, né? A substituição da comunhão, do toque, do relacionamento, do encontro dos irmãos pelo virtual. E até em casa nós devemos tomar cuidado. Você sabia que tem crente que assiste o culto aqui da transmissão como se ele estivesse assistindo um filme da Netflix? Né? Deita lá comendo sua pipocona aqui, de todo jeito, sem nenhuma reverência. Irmãos, não é assim. Melhor nem assistir, não é verdade. Melhor nem assistir. Eu gosto muito do pastor David e da irmã Tássila, porque quando estava assim no auge da pandemia, que a gente não podia realizar culto em lugar nenhum, eles postaram uma vez lá no Instagram, eles preparados para assistir a transmissão. O pastor David de terno e gravata, a irmã Tássila assim, bem vestida, a Nicole lá, todo mundo nos trinques para assistir a transmissão. Mas é isso, o Deus que está aqui está aí também, meu irmão. Eu sei que às vezes um irmão está aproveitando ali para fazer um serviço em casa e acompanhando, ouvindo, mas eu estou falando de crentes irreverentes. Tem gente que não, tanto faz, tanto fez, meu irmão. Vamos vigiar. Isso vai criando um comodismo espiritual. Agora, sabe outro problema das redes sociais e das igrejas nas redes sociais? É a comparação de pastores. Tem pastor aí que fala bem, que prega bonito, que é midiático, que é famoso, eloquente. Daí a pessoa vai lá na igreja, pequenininha, lá no meio do mato, para ouvir o seu pastor pregar. E ele fala, nós foi. Aí a pessoa começa, não vou ouvir esse aí mais não, eu quero ouvir o famosão lá da internet. Pois é, a questão é que Deus não chamou pastor famoso, Deus chamou pastor fiel. A questão é, o seu pastor é fiel? O seu pastor prega a palavra? A questão não é falar bonito. A questão é falar a verdade como ela é. É alimentar a alma do povo de Deus. Então, há pastores que são fiéis a Deus, que não têm a eloquência de um famoso, que não têm a mesma formação intelectual, mas que lê a Bíblia, tem compromisso com a pregação, com a sã doutrina, e fala a palavra. Então, se o seu pastor é assim, você deve valorizar ele, ainda que ele fala, nós foi. Deve valorizá-lo. Então tem muita gente que o pastor lá da internet. Não existe esse negócio de pastor da internet não, gente. Eu estava ouvindo um pastor aqui de Curitiba, famosíssimo. O canal dele tem quase 1 milhão de inscritos. E ele disse assim no seu canal, eu não sou o seu pastor. O material e o conteúdo que nós postamos aqui não substitui o conteúdo da sua igreja e não sai de lá para assistir o culto, de assistir o culto lá para assistir o nosso aqui. Assiste o nosso depois que vai ficar salvo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Peraí, deixa eu equilibrar a situação. Porque esses pastores, líderes, pregadores que não tinham nenhum compromisso com a palavra, agora se viram em aperto. Se viram numa saia justa. Se viram numa saia justa. E isso é bom que pelo menos comprime a turma a ter um compromisso com a palavra de Deus e fornecer alimento para as ovelhas, para o rebanho do Senhor. Mas por outro lado tem gente que compara injustamente. Se você, o pastor é famosão lá, prega bonito e tudo, mas quando você está doente, quem é que vai te visitar? Quando você está problemático, você vai pedir conselho para quem? Quem é que está chorando por você na madrugada? Quem é que está orando pela sua alma? Quem é que está calejando o joelho para Jesus ser formado em seu caráter? É o seu pastor local, é o seu dirigente local. Então, Deus chama pastores fiéis, não pastores midiáticos. Eles podem até se tornar midiáticos como uma consequência. Isso é bom, amém. Mas não substitui a fidelidade ao Senhor. Então, não compare de forma injusta. Para encerrar, nós só falamos de problema agora, meu Deus do céu. Vamos falar da solução?
Primeira coisa, controle o seu tempo de forma disciplinada. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Se Paulo diz que nós devemos remir o tempo, isso significa, naquela época, sem computadores, smartphones e redes sociais, Paulo já entendia que o tempo era um bem precioso que estava sendo desperdiçado. Quanto mais agora, meu Deus do céu. Então, controle o seu tempo nas redes sociais de forma disciplinada, usando a rede social intencionalmente. Não fica aí gastando tempo à toa, não. Se você vai, faz um estudo, ouça algo que é bom, que é edificante, que é informativo. Que é o quê? Um hino de louvor a Deus, né? Eu gosto de lavar louça de vez em quando ouvindo uns hinos. Entra lá no site da igreja e ouve o podcast Café com a Palavra. Rádio 24 horas, aplicativo IPJC Rádios. Entra aqui no YouTube da igreja e maratona as pregações do pastor Ademar, do pastor Ângelo, dos pastores da convenção, os estudos bíblicos da segunda, da quinta-feira. Faça isso, alimente a sua alma. Controle o seu tempo de forma disciplinada. Pais, supervisione os seus filhos. Irmãos, criança ter celular, irmão, isso é loucura, irmão. Isso é loucura, não existe esse negócio. Lá em casa, um tempo atrás, né? Eu troquei de aparelho e tava com outro aparelho velho, né? E a minha esposa tinha trocado de aparelho já. E o filho falou bem assim, agora esse é meu? Olha, daqui tá mãezinha. 3 aninhos, né? Eu falei, que esse é o quê, rapaz? Toma vergonha? Tem celular o quê, rapaz? Aí outro dia, Matheus, ele chegou pra mim e falou bem assim, esse é o meu celular? Que celular seu, rapaz? Esse aqui é o celular da sua mãe, né? Você não tem celular. Não tem essa, irmão, de criança ter celular. Não existe isso. E quando eles estão ali na frente das telas, eles devem ser acompanhados pelos pais. Vou contar uma história para os irmãos. Uma vez lá em casa, nós colocamos um desenho para o Felipe lá, e eu fui ajudar minha esposa a fazer umas coisas. E sabe aquele negócio assim me incomodou no coração? Eu fui lá e ver o que estava acontecendo. Porque assim, a playlist ali do YouTube vai rodando, né? E a criança não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Quando eu cheguei lá, estava passando um desenho em que o pai tirava toda a sua roupa e colocava na filha, e ela colocava o bigode e o cabelo do pai, e o pai vestia toda a roupa da filha. Que coisa esquisita. Ela falou assim, não, tem uma coisa errada aqui. Não pode, de forma alguma, ficar sem supervisão de um responsável. Outra coisa, mantenha o computador em um lugar acessível. Coloca lá no meio da sala, coloca na mesa da cozinha, para quando você estiver mexendo, todo mundo ver. Não tem nada secreto, nada escondido. Senha entre casal acaba hoje, irmão. Em nome de Jesus, faz um conceito com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, e não tem essa de senha entre casal, não. Outra coisa, elimine as distrações no momento em família. Tá na mesa? Larga o celular. Vai passear, quer tirar uma foto? Beleza. Tirou a foto, guarda o celular na bolsa e acabou. Deixa para postar outra hora, outro dia, outro momento, se sobrar um tempo. Ninguém tem que ficar sabendo do que passa na sua vida também 24 horas, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, não divida a atenção, eu não diria só da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo com o celular. Tem irmão que a gente vai conversar com ele, oh meu Deus do céu, dá até uma tristeza, dá até uma preguiça de conversar. Você vai conversar com a pessoa está lá no celular. Irmão, a vida é real. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. Não deixe esse vampiro sugar o seu tempo. Não deixe esse vampiro sugar a sua vida. Mas use isso de forma intencional, proposital, para a glória de Cristo, de forma que expresse Cristo. Se você é um cristão e as pessoas acessam a sua rede social, elas têm que ver mais do que você. Elas têm que ver Cristo em você. Vamos encerrar? Dá para soltar um hino aí, irmão Matheus? Vamos ouvir aquele do Paulinho e do Lucas, pode ser? A espera de Jesus? E logo após esse hino, o jovem Lucas vai orar para nós, né? O Eduardo orou no início, e agora o irmão gêmeo dele, quase gêmeo, né? Um ano de diferença? Quase gêmeo, o irmão quase gêmeo dele vai orar agora para encerrar essa transmissão. E que Deus abençoe vocês que estiveram até aqui conosco, em nome de Jesus.
A paz do Senhor, amados irmãos, e iremos fazer um breve momento de oração. Senhor meu Deus, estamos, Senhor, neste momento, Senhor, entregando, Senhor, este estudo, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, venha colocar as Tuas mãos, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que, Senhor, nos acompanhou até este momento, Senhor. Venha se fazer presente, Senhor, no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida, Senhor, nas nossas redes sociais. Que, Senhor Jesus, aleluia, quando postarmos, Senhor, aleluia, um story, um reels, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer a Tua obra, que venha alcançar, Senhor, vida, Senhor, através, Senhor, das nossas redes sociais, da nossa vida, Senhor, pessoal, da nossa vida, Senhor, em casa, Senhor, na nossa vida, Senhor, aleluia, nas ruas, aonde pisarmos, Senhor Jesus, que o Senhor venha se fazer presente. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar, Senhor, fazendo a Tua obra, engrandecendo e louvando o Seu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor. Abençoa, guarda, livra de todo mal, Senhor. Venha fazer a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Amém. Agora vamos ficar com um breve momento da onde diremos para os irmãos, aonde os irmãos podem nos acessar nas redes sociais, aonde nos encontrar. Amém? E que fiquem com Deus. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se. Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe.